foi do mesmo lado. E se você pudesse ouvir o pensamento alheio? E se nunca existiu o que é bonito ou feio? E se o pastor tiver certo e o Messias já veio? E se a polícia fez chacina, ele tava no meio? E se meu pai não tivesse me abandonado, será que eu não teria um passado complexado? Será que eu demorei demais só pra ter aceitado que na verdade eu nunca quis ter ele aqui do lado? Eu preciso parar de pensar. Preciso parar de pensar. Preciso só parar de pensar. Eu preciso parar de pensar. E se eu não pensasse demais, eu seria feliz. E se eu pudesse ter aquilo que eu sempre quis? E se eu pudesse apagar só um erro que eu fiz? E se quem julga é o juiz, quem vai julgar o juiz? E se isso, e se aquilo? E se eu parasse um minuto? É tanto isso que eu já disse, que se pá já falei muito, mas nem falei tudo. E se não existisse pobreza e desigualdade? E se não existisse tristeza e nem a saudade? E se a melhor defesa não for o ataque? O que seria das empresas se não explorassem? E se eu tivesse a perna só mais